passes. Como todos os sábados, nós estudamos o Livro dos Espíritos. E hoje nós teremos para dirigir os nossos pensamentos o nosso irmão, companheiro, amigo Bira, o Birajara Frontin, e para comentar os passes durante o Evangelho, durante os passes, o nosso também trabalhador da casa aqui, o Carlos Alberto Ferreira. O Livro dos Espíritos, nós estamos fazendo o estudo, atingimos aqui o capítulo 7, na segunda parte, Retorno à Vida Corporal, e teremos as perguntas de 330 a 343 sobre o subtítulo Prelúdio do Retorno. Vamos fazer a leitura da página inicial de preparação, que é do livro Alma e Coração, editora Pensamento. É uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, e a mensagem é de Emmanuel sob o título Ideal e Ação, que diz o seguinte: evidentemente, é preciso considerar o valor da reencarnação para que lhe assimilemos os benefícios. Cientes de que o corpo é comparável à cela de recuperação, ao avental de serviço ou à carteira de estudo, é forçoso observarmos a importância do tempo, adotando diligência na obrigação a cumprir por norma de ação nas atividades de cada dia. Que seria do enfermo se uma pessoa querida, a pretexto de poupar e de sabores, tomasse por ele os remédios desagradáveis que lhe são imprescindíveis? Do aluno que relegasse aos amigos mais cultos da escola a execução das provas que lhe cabem, sob a desculpa de haver encontrado afeição e favor. Eis porque, na esfera de todas as experiências, mormente no campo das experiências humanas, somos induzidos a esperar do Senhor, com as dádivas da saúde e do trabalho, da orientação e da alegria, a força indispensável para a desincumbência dos encargos que as circunstâncias nos assinalam. Sublime é a caridade, mas se não temos disposição a fim de praticá-la, a virtude preciosa não passará de um ideal do céu incapaz de pousar na terra. Divina é a humildade, entretanto, se nos falha a decisão de sofrer com paciência, limitar-se-á ela, a propósito brilhante e inútil, de vez que não se nos irradia do peito. Assim, também a fé, a bondade, a tolerância, sem firmeza de ânimo que as expresse, senão apenas sonhos que se esfumam, sem nenhum nexo com a realidade. A isso nos referimos para dizer que tanto nos problemas terrestres, quanto nos outros do mundo espiritual, necessitamos rogar a Deus os instrumentos indispensáveis às conquistas da compreensão e segurança, progresso e harmonia, que o seu infinito amor nos endereça pelas bênçãos da vida. Entretanto, é imperioso pedir algo mais. Urge suplicar ao Todo-Poderoso nos conceda a coragem de viver, sabendo viver. Emmanuel. Querido Jesus, mais uma vez estamos reunidos para estudar a doutrina espírita, desta vez através do Livro dos Espíritos, e pedimos, Senhor, a sua bênção, o seu amparo e a dos amigos espirituais, para que possamos ter um bom aproveitamento em torno do estudo desta noite. E com isso, pedimos em teu nome, em nome dos espíritos amigos dirigentes de nossa casa, mas sobretudo em nome de Deus, a permissão necessária para dar por iniciada a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Esteja conosco, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Bom, como dissemos, o estudo de hoje do Livro dos Espíritos, capítulo 7, segunda parte, Retorno à Vida Corporal, Prelúdios do Retorno, itens de 330 a 343. Como são muitas as questões, para nós não tomarmos o tempo precioso do Bira, vamos ler um pouquinho de questões no início, um pouquinho no meio, um pouquinho no fim, que aí fica todo mundo satisfeito. Não vou nem falar para ler quando chegar em casa, que ninguém lê mesmo, mas vale sempre o aviso, mas vamos ser realistas, né?
330. Os espíritos sabem em que época reencarnarão? Resposta. Eles a pressentem como o cego percebe o fogo do qual se aproxima. Eles sabem que devem retomar um corpo, como sabeis que deveis morrer um dia, mas sem poder precisar quando isso ocorrerá. E aqui cita para ver a questão 166. Subitem A. A reencarnação é então uma necessidade da vida espiritual, como a morte é uma necessidade da vida corporal? Resposta. Certamente, é assim mesmo. 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Resposta. Há os que de modo algum pensam nisso, que nem mesmo a compreendem. Isso depende da sua natureza mais ou menos adiantada. Para alguns, a incerteza em que se encontram sobre o seu futuro, constitui uma punição. Vamos passar agora lá para 335. Cabe ao espírito a escolha do corpo no qual deva encarnar ou somente a do gênero de vida que deva servir de prova? Resposta. (335), né? Ele pode também escolher o corpo, pois as imperfeições desse corpo são para ele as provas que auxiliarão o seu progresso. Se ele vencer os obstáculos que então encontre, a escolha, porém, não depende sempre dele. Ele pode pedir. Subpergunta A. O espírito poderia, no último momento, recusar-se a assumir o corpo escolhido por ele? Resposta. Se recusasse, sofreria em consequência muito mais do que aquele que não tivesse tentado alguma prova. 342. No momento de sua reencarnação, o espírito é acompanhado por outros espíritos, seus amigos, que vão assistir à sua partida do mundo espiritual, como vão recebê-lo quando para lá retorna? Resposta. Isso depende da esfera em que o espírito habita. Se está nas esferas onde reina a afeição, os espíritos que o amam acompanham-no até o último momento, encorajando-o e, frequentemente, até o seguem durante a vida. 343. Os espíritos amigos que nos seguem durante a vida seriam aqueles que vemos em sonho, que nos demonstram afeição e que se apresentam sob os traços desconhecidos? Muito frequentemente, são eles que vêm visitar-vos, como idem ver o prisioneiro encarcerado. Passamos a palavra agora ao nosso querido Bira, que Jesus abençoe o seu estudo. Até as 8, né? Às 8? Até 8. 10 para as 8. Boa noite a todos e boa noite a todas. Quando adentramos uma casa espírita, sentimos quase que imediatamente uma energia diversificada. Saímos de uma energia tumultuada, que é a dos muros para fora, e entramos num espaço, no local, onde o objetivo, onde a meta, onde o desejo de cada um de nós é atingir um nível de felicidade. Ninguém veio aqui para se divertir, não é um programa de auditório. Ninguém veio aqui para se dar bem, também não é a vida material que nós promovemos para nós mesmos quando estamos nos nossos momentos de relação. Com certeza, a grande maioria, conscientemente, que vem à casa espírita, vem porque já entenderam determinadas questões e aqui vem buscar não apenas o sustento dessas questões, mas também as explicações e o convívio com outras pessoas que também estão perseguindo o mesmo objetivo. Mas outras pessoas também chegam à casa espírita intuitivamente, como se fosse intuitivamente para ela um último local onde elas pudessem vir para obter as questões, as respostas às suas questões íntimas, pessoais. Aquilo que o espírito grita,
aquilo que o espírito deseja, aquilo que o espírito quer saber. Por que que acontecem determinadas coisas e a gente não tem uma resposta que possa nos satisfazer? Então nós vamos lá. A primeira vez que nós entramos em contato com o Livro dos Espíritos, nós levamos um susto. Nós ficamos paralisados. Porque encontramos no Livro dos Espíritos não apenas as questões que Allan Kardec formula à espiritualidade, mas principalmente as respostas que os espíritos dão a essas questões. É como se eu, espírito que sou, na personalidade que estou, estivesse desejando obter essas respostas, intuitivamente falando. Às vezes, nem conscientemente, a gente pensa nisso. A gente quer saber, a gente quer ir atrás. Mas como nós estamos em processo de transformação da Terra, passando do nosso segundo estágio, que estamos de prova e expiação para a regeneração, muitas coisas estão dentro da gente solicitando explicações. Nós queremos saber. E queremos saber porque hoje o conhecimento é democratizado. O conhecimento não é mais para determinados grupos de pessoas. O conhecimento é para todos e todas que querem saber determinadas questões ou que estão lhe incomodando ou que lhe incomodam por conta do meio ambiente em que estão vivenciando essa presente reencarnação. Para reencarnarmos, tivemos a primeira encarnação. Então tivemos num planeta, quando este planeta, ou outro, não sabemos, graças a Deus, da nossa história, na nossa trajetória como espíritos, mas leva-nos a acreditar que nós encarnamos no planeta quando era primitivos e nós, espíritos primitivos, para aqui começar a desenvolver aquilo que precisávamos desenvolver para chegar a um patamar que Deus colocou para cada um dos seus filhos, que é o de espíritos perfeitos. Então, tudo isso a doutrina vai nos ensinando. Mas de que forma eu posso alcançar isso? Quando, no planeta Terra, a grande maioria daqueles que estão reencarnados e também dos desencarnados começarem a entender, e não só entender, mas aceitar a reencarnação, praticamente você já resolveu todas as suas questões. Porque a grande maioria de todas as nossas questões, elas estão repousadas no sentido da reencarnação. É evidente que eu não estou aqui na Terra, vivenciando o que a Terra me proporciona nesse momento, não é, para mim, não é algo que eu pudesse, de certa forma, acreditar que eu estou aqui pela primeira vez, que eu estou aqui e não vou estar mais, que eu estou aqui vivenciando, às vezes, cercado de bênçãos, cercado de certas, entre aspas, regalias, enquanto outros irmãos padecem dos seus sofrimentos. Porque Deus me escolheu para ter 2 braços, 2 pernas, ter voz, ouvir, ver, enquanto que o outro não tem essas possibilidades. Que Deus seria esse? Então, quando a gente começa a pensar assim, a gente começa a entender que na minha caminhada de espírito, eu já tive vários e vários e vários momentos. E a cada reencarnação que cada um de nós tem, aqui na Terra ou em outro planeta, não sabemos, mas a cada reencarnação, quando adentramos um corpo corporal, quando trazemos para nós esse encarceramento do espírito nesse corpo, que nos limita à busca mais concreta daquilo que precisamos saber, quando acontece isso, é porque eu estou fazendo com que a minha vida seja uma vida de questionamentos. Filosofia pura. O Livro dos Espíritos são 1019 questões e complementares. Por que Kardec perguntou tanto?
porque isso faz parte da nossa vida. A vida ela só pode dar complemento, ela só pode dar continuidade se houver os porquês, se houver os pontos de interrogação. Porque se eu me contentar com qualquer resposta, eu estou paralisando o ser. Eu não vou adiante, eu não vou pesquisar, eu não vou saber. E pensar que a nossa reencarnação está restrita apenas a esse momento aqui na Terra, era melhor nem ter vindo. Era melhor ter ficado onde a gente estava, se é que a gente estava em algum lugar. E para que a gente possa entender tudo isso e saber tudo isso, é fundamental o estudo da doutrina espírita. Kardec não compilou lá os 5 livros do Pentateuco, Chico Xavier não psicografou 400 livros, não nos trouxe 10.000 textos de Emmanuel, Divaldo não fez o que fez com o trabalho de Joana de Anjos para isso ficar na prateleira. É preciso que a gente mergulhe de cabeça nessas questões. Por quê? É de espírito para espírito. É do desencarnado, daquele que já tem uma caminhada mais à frente do que cada um de nós, que traz as questões para esses espíritos, para eu espírito, que necessito entrar em conhecimento, em contato com esses conhecimentos. Então é fazer um esforço, né? Eu sempre penso assim, se você quer ser um médico, você tem que estudar, fazer faculdade de medicina. Você vai ser apenas um médico. Mas se você quiser ser um médico melhor, você vai fazer pós-graduação. Se você quer ser melhor ainda, doutorado, mestrado, curso no exterior, ou seja, tem que estar sempre estudando, sempre se aprimorando. Não é diferente com isso aqui. Não é diferente. Quem estuda o Livro dos Espíritos no primeiro ano, a primeira vez, você estudou o Livro dos Espíritos, se você estudar o ano que vem, já é totalmente diferente daquele ano que você estudou. Você vai encontrar outras respostas. Palavras, cada uma delas é motivo para nossa total e completa reflexão. O que esse Espírito está querendo dizer com essa palavra? O que os Espíritos estão querendo dizer com essa frase? Com essa explicação? E se a gente for mais longe e começar a estudar também as perguntas que Allan Kardec fez aos Espíritos, a gente vai ver que seriam perguntas que hoje nós faríamos aos Espíritos se nós tivéssemos essas condições. Ou seja, é o que eu preciso saber. Mas não é simplesmente estudar, não é simplesmente saber. O segredo está no refletir. Porque quando eu reflito naquilo que os Espíritos estão querendo me dizer, eu sinto. Então a minha sabedoria ela vai de encontro ao meu sentimento. Eu não quero saber para ter poder. Eu não quero saber para ser melhor do que fulano, cicrano ou beltrano. Eu não quero saber para conseguir status. Eu não quero saber para ganhar dinheiro. Eu quero saber para poder sentir. Porque só através da aquisição de conhecimento, que é uma dos caminhos para a nossa felicidade, para sermos espíritos perfeitos, com a aquisição desse conhecimento, eu vou burilando o espírito. Esse espírito que está aqui enclausurado tem essa necessidade. Tem essa necessidade. Vai chegar o dia de que todos terão a necessidade de entrar em contato com essas lições, com esses esclarecimentos, com essas respostas. Não tem jeito, não tem escapatória. Porque enquanto a Terra não entrar em contato com a questão da reencarnação, a gente vai ficar fazendo elucubrações a respeito do que acontece aí na nossa vida do dia a dia. E não são poucas coisas. Não são poucas coisas, né? Porque estamos aqui todos nós reencarnados nesse momento na Terra. Nós estamos vendo os nossos noticiários aí, estamos percebendo a quantidade de coisas que estão acontecendo até a nível de desencarnes coletivos. Só para citar um para reflexão. O que aconteceu com os meninos lá no Flamengo tem a ver com a reencarnação? Tem. Nada acontece à toa nem por acaso. Nada acontece sem que Deus saiba
o que está acontecendo. Então, quando eu estou diante de um fato, isso é um fato, como esse, eu vou assistir esse fato e imediatamente eu vou pensar e sentir determinadas coisas do fato que eu presenciei. Aí a gente faz o quê? Se prende no fato e fica martelando. O incêndio, o culpado, isso e aquilo, tem que matar, tem que prender, tem que ter pena de morte, e blá, 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 e a gente fica preso no fato. Vocês já pararam para pensar o que você sente diante desse fato? Isso é um fato. Ele aconteceu. Não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Aconteceu. Diante desse fato, o que eu sinto? Qual é o meu sentimento? Seja ele qual for, é esse sentimento que você vai ter que entrar em contato. Se for um sentimento que te traz amargura, decepção, que te traz tristeza, solidão, depressão, vá cuidar dele. Você não tem que cuidar dos meninos que desencarnaram dessa forma. Você não tem que cuidar dos dirigentes da instituição que fizeram ou deixaram de fazer. Não nos compete isso. O que nos compete é buscarmos dentro de nós qual é o sentimento que eu tenho diante daquilo que eu estou presenciando. Ou diante de tudo aquilo que eu estou ali vivenciando. E se esse sentimento for um sentimento que com certeza será um sentimento não muito agradável para a grande maioria daqueles que estão entrando em contato com ele, vai te fazer mal. Você vai ficar triste, vai ficar com raiva, vai ficar com uma série de coisas que vai te fazer, vai te causar um mal. Então, eu tenho que cuidar desse sentimento. Então, o que aconteceu serviu pelo menos para isso. Pelo menos para isso. Para que eu pudesse cuidar daquilo que eu sinto diante dos fatos que eu presencio ou que eu mesmo vivencio. Então a reencarnação vai trazendo essas explicações. Por quê? Se eu sentir um sentimento de raiva, de revolta e disso, daquilo, coisas que vão trazer para nós uma produção de energias deletérias que vão permear o planeta junto ao fluido cósmico universal, essas energias elas voltarão. E elas voltarão simplesmente naqueles que estão enfraquecidos espiritualmente. E aí a gente fica numa bola de neve. Aí o outro vai fazer o que faz, como a gente vê nos noticiários, por conta das energias que nós produzimos e que não está preparado para sustentar, para entender, para aceitar o que acontece com todos nós, o que acontece com a vida, o que acontece com as pessoas que estão à nossa volta, e aí a gente vai estar contribuindo para tudo isso que está acontecendo aí. Tudo é de responsabilidade nossa. Eu tive a minha cota de responsabilidade para tudo isso que está acontecendo, como todos nós temos. Então, se eu sei disso hoje, eu tenho que modificar a minha maneira de ser. Eu tenho que modificar os meus pensamentos e, principalmente, entrar em contato com os sentimentos. Porque eu vou voltar. Eu vou voltar, não sei para onde. Se eu estiver com a minha energia compatível com um planeta que é de regeneração, a Terra, eu estarei voltando para a Terra. Mas se a minha energia não for ainda compatível com esse planeta Terra de regeneração, eu vou para um outro planeta que é de provas e expiações para dar continuidade à minha escala evolutiva. Aí vem as questões, vem as reflexões. Para onde você quer ir? Você quer ficar num planeta de provas e expiações? Ah, aqui é legal. Nossa, a gente se diverte muito. Tem carnaval, tem Rock in Rio, tem tudo isso. Tem a novela das 9, tem das 10, das 11. Olha quanta coisa boa que tem aqui, né? Não, eu quero ficar aqui. Fique. Isso é algo fantástico, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Então você pode escolher o que você quiser para a vossa vida. E aí, quando a gente pensa nisso, que Deus nos deu o livre-arbítrio e eu posso fazer tudo, eu me lembro de Paulo de Tarso. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Agora, o que convém a cada um de nós? O que nos convém fazer é exatamente aquilo que eu tenho dentro de mim e que eu preciso consertar. Não é dentro dos outros,
Não é querendo consertar quem quer que seja, não é querendo doutrinar quem quer que seja, porque cada um de nós é único e cada um de nós tem os seus registros. E esses registros eles só podem ser consertados por você mesmo. E para fazer isso, eu preciso estar reencarnado. Então é toda essa temática que a gente vai aprendendo com os espíritos e vai fazendo as reflexões. Não adianta só saber. Eu tenho que saber e refletir com esse saber. Né? Então tem questões aqui que a gente pode ir aos poucos, porque essa questão é tão autoexplicativa, né, que não cabe assim muitas explicações. Né? Ela está no capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. Já começa por aí. Ué, retorno à vida corporal? Onde é que eu estou então para voltar? É um retorno, é uma volta. Né? Onde é que eu estou? Eu estou na espiritualidade. Quem não estuda isso, quem não entra em contato com isso, não vai entender nada disso. Não vai conseguir aceitar absolutamente nada disso. Como assim voltar? A vida é só essa. A vida aqui é ótima. Eu vim a passeio, eu vim a turismo. Né? Vamos botar para quebrar, vamos fazer e acontecer e etc, coisa e tal. Porque esse é o apelo da Terra, porque ainda tem os requisitos de um planeta de provas e expiações. Então essa energia não pode ser lá muito boa. Aí junta com as nossas energias, que também já não é lá muito boa, pronto, é festa. Né? Nós estamos aí nos aproximando de uma época complicada, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Né, uma boa parte de casas espíritas, o Leon Denis, o CEOI, Eurípides Barçanufo, muitas outras estão trabalhando durante o carnaval. Que bobagem é essa? Trabalhar durante o carnaval? Eu prefiro ir para uma praia, eu prefiro ir desfilar na escola de samba, eu prefiro... Cada um faça o que achar melhor. Por que que a gente vem para cá no Leon Denis ou em outra casa espírita para participar de um encontro, né, nesse período carnavalesco? Eu venho para cá para fazer o que a gente está fazendo aqui agora. Nós estamos produzindo uma energia, nós estamos produzindo um fluido, a partir dos nossos pensamentos, a partir da nossa vontade, a partir do nosso sentimento. E quando eu produzo essas energias, a espiritualidade vai recolhendo, recolhendo e vai levando exatamente para aqueles que estão necessitados. E já viu tempo mais complicado para ter necessitados do que durante o período de carnaval? Não tem, né? Então a gente tem que produzir bastante energia para eles guardarem lá no reservatório para ser utilizado nesses dias. Né? Veja o livro de Manuel Filomeno de Miranda, né, que tem 2 livros que fala muito bem sobre isso. Né? Hoje mesmo a gente fez um trabalho sobre isso lá no centro. Então, esse capítulo 7 fala do retorno. Se fala do retorno, é porque nós já retornamos. Ué, se nós já retornamos, é porque nós já desencarnamos. E se nós vamos retornar, é porque nós vamos desencarnar. Já falaram para vocês isso, né? Estão sabendo, né? Não, porque a gente sempre acha que é o outro que desencarna. A gente não. Né? A gente vai ficar aqui para semente. Né? Todos nós teremos que passar por isso. É fatalidade da vida que Deus nos concede para que a gente exatamente possa ter a oportunidade de, estando aqui, consertar um pouco os estragos que a gente fez ao longo das nossas reencarnações. Nesse capítulo 7, nós temos 8, né, itens a serem estudados. Esse é o primeiro, Prelúdio do Retorno. Esse nome é tão bonito, né, essa palavra, Prelúdio do Retorno. Né? Ele suavizou bastante esse nosso retorno, né, para depois, né, de botar a gente na realidade. Né? Prelúdio do Retorno. Né? Então a gente vai ver um pouco disso. Você tem aqui união da alma e do corpo, vai falar algumas considerações sobre aborto, faculdades morais e intelectuais do homem, influência do organismo, idiotia e loucura, a infância, simpatias e antipatias terrenas e esquecimento do passado. Todo esse lote, né, de perguntas e respostas fazem parte desse capítulo Retorno à Vida
corporal, tá? Você está satisfeito com seu corpo? Você está feliz com seu corpo? O que você faz quando você se admira no espelho? Todos nós temos esse hábito de valorizar muito mais o corpo do que o espírito. Quantas vezes você já se olhou no espelho mais para ver o espírito? Mas como é que faz isso? Pelo sentimento, pelo sentir. Que pessoa é essa que está ali no espelho? Não, eu vou ver que eu estou com gordurinha aqui, preciso botar um botox aqui, meu cabelo não sei o quê. A valorização que a gente dá é apenas para o nosso corpo. A roupa adequada ou não adequada. Mas eu não tenho coragem de me encarar a mim mesmo, olhar nos meus próprios olhos e, através das janelas da alma, eu entrar em contato com esse ser que eu sou. Eu valorizo muito mais a personalidade que estou. E me esqueço do ser que sou e sempre serei e sempre fui. Imortal. Essa personalidade acaba, termina. Eu estou aqui porque eu preciso com ela e através dela fazer com que o espírito se alimente de determinadas ações que são necessárias para o meu crescimento. Então, vamos começar a ver mais com os olhos de ver, que é os olhos do espírito. Vamos começar a entrar mais em contato com o que você sente, que é o espírito que sente. Vamos entrar em contato mais com a nossa vontade, com o nosso pensamento. Isso é Leon Denis puro, né? Vontade e pensamento. Então vamos estudar Leon Denis, vamos buscar os livros dele para a gente entrar em contato com tudo isso. Isso tudo vai facilitando o nosso retorno à vida corporal. Eu terei mais facilidade. Se hoje nós estamos aqui reunidos na casa de Leon Denis, uma casa espírita, não é porque a gente, nessa reencarnação, entramos em contato com isso. Isso já foi entrado em contato em outras reencarnações, seja de que forma for. Jesus, o nosso mestre maior, tinha em Zoroastro, Buda e Sócrates os seus 3, entre aspas, ministros. Aqueles que vieram abrir as portas da terra, da matéria, para que Jesus pudesse vir trazer o ensinamento final. Mas eles começaram lá atrás, todos eles sob as ordens, entre aspas, de Jesus o Cristo. Então, Sócrates veio fazer o quê? Era questionamento puro. Na Grécia, perguntava para ele, ele devolvia com uma pergunta. Exatamente como a gente tem isso hoje. Exatamente como Jesus faz a partir e através das suas parábolas, que são questionamentos. O tempo inteiro. Por quê? Eu vou ler uma parábola, posso falar até por mim, quando eu comecei a ler parábola, eu não entendia absolutamente nada daquilo que Jesus estava querendo dizer através das parábolas. E aí eu começava a perguntar, mas ele está falando do joio e do trigo. O que é o joio e o que é o trigo? Eu comecei a fazer as perguntas em cima das parábolas que Jesus trouxe para nós. E comecei a fazer uma ligação do que o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e outros livros e outras mensagens, e aí a gente passa a entender exatamente o que Jesus quis nos passar. Mas foi através de quê? Dos questionamentos. Através dos porquês. Então a gente ainda encontra, e como eu também já estive, e muitos outros se encontram, e a gente não tem nem que criticar nem que julgar, porque cada um está no seu caminho, mas a gente encontra muitas pessoas ainda na zona de conforto. Não mexe com isso não, está tudo bom. Do jeito que está ótimo, deixa quieto, não mexe não. Muita gente fala assim, umas palavras bem a nível popular, time que está ganhando não se mexe. Não é isso? Não é. Time que está ganhando se mexe. Por quê? Se eu tenho um time tão bom, eu tenho que tirar alguns bons para poder fazer com que os outros também se tornem bons. Qual é a graça do mesmo time ganhar o tempo inteiro? Tem graça nenhuma,
Vai ter graça quando o outro time que sempre perde, um que é bom foi para lá e ganhou. Você diz, olha, o cara era bom mesmo, né? Saiu de um, foi para o outro, ganhou e vai se espalhando. Já pensou Jesus, com todos os seus conhecimentos, né? Não passasse esses conhecimentos para os discípulos? Não passasse esses conhecimentos para as pessoas? Não. Deixa comigo, deixa que eu faço e aconteço, né? Então a gente tem que fazer com que os nossos olhos de bem alcancem aqueles que não têm ainda a sustentabilidade, a propriedade de estarem aqui hoje. Quantas pessoas que vocês conhecem que vocês gostariam que estivessem aqui hoje? Que a gente escuta muito isso, né? Ah, a minha esposa tinha que estar aqui para ouvir isso. Ah, o meu marido tinha que estar aqui porque isso é para ele. Mas não é, é para a gente. É para a gente que nós que estamos aqui, né? Mas a gente gostaria que muitas pessoas estivessem aqui para ouvir tudo isso, né? E a gente ouve isso bastante. Então tem algumas questões que a gente pode aqui conversar, né? Sobre elas. Bom, conversar não dá, mas a gente pode colocar para refletir, né? Que é o que eu gosto de fazer com a doutrina espírita. Os espíritos sabem em que época reencarnarão? Traga isso para você. É dessa forma que a gente consegue entender. Somos espíritos. E vamos fazer de conta que nós estamos na espiritualidade. Nós vamos reencarnar. Né? Nós vamos reencarnar. É-nos dado condição de saber em que tempo isso vai se dar? Que época vai acontecer? Graças a Deus, não. Né? Por quê? Eu vou ter um pressentimento da época que eu vou reencarnar, mas eu não saberei. Não é a mesma coisa que você vai fazer uma viagem. Quando você vai fazer uma viagem, você tem dia, hora, o voo e etc. Tudo planejadinho, né? Você pode estar pensando, né? Eu gostaria de viajar nessa data, etc., coisa e tal. Nós, na espiritualidade, nós vamos pressentir, mas nós não vamos ter essa certeza de que qual é a data que nós vamos, exatamente que nós vamos reencarnar. Sabemos, porque isso já está conosco, que a gente deve voltar ao corpo carnal. E aí vem outras questões que vão puxando essas, né? Bom, o corpo carnal, ele tem característica masculina e ele tem característica feminina. Para que corpo eu vou? Espírito vai ou reencarnar num corpo masculino ou vai reencarnar num corpo feminino. Já começa aí. Tudo isso é uma programação feita na espiritualidade, que vai aos poucos trabalhando conosco todas essas questões para o retorno à vida material, à vida corporal, né? Eles sabem que deve retomar um corpo como sabeis que deveis morrer. Como a gente já perguntou aqui, né? Todo mundo sabe que vai morrer, que vai desencarnar. Da mesma forma que eu sei que eu vou desencarnar, em espírito eu sei que eu vou reencarnar. Por quê? É o espírito. É o espírito. Isso é um saber do espírito, né? Mas sem poder precisar quando isso ocorrerá. Não tem como precisar. Aí ele reporta aqui a 166, e lá na 166, Kardec pergunta: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Nós estamos aqui. Vamos conseguir a perfeição nessa presente reencarnação? Né? Ainda não. Então, como é que eu vou conseguir me depurar? Como é que eu vou conseguir ser um espírito melhor? Através da reencarnação. Eu vou ter que voltar à Terra ou outro planeta e habitar um corpo carnal, uma prisão. Eu adorei essa última questão deles quando falam dessa forma, né? Eu vou ter que estar prisioneiro desse corpo para poder dar continuidade. E aí vem a questão da reflexão.
Eu estou prisioneiro nesse corpo. Eu estou Ubirajara. Eu estou economista. Eu estou psicólogo. Eu estou isso, eu estou aquilo. Tudo que é referente às nossas conquistas e à nossa vida na Terra. Aí eu vou dormir. E quando eu durmo, o espírito salta, sai do corpo. E vai, de alguma forma, vivenciar determinadas vivências que são fruto da nossa vida quando a gente está reencarnado. Então, se eu estou aqui nesse momento, ou em qualquer lugar, pensando, né, em sair daqui, tomar uma bebidinha, ir para uma farra e etc., coisa e tal, eu posso não ir. Até porque não vou ter estrutura mais para isso. Com 70 anos, né, a gente já pensa 2 vezes se vai fazer determinadas coisas, né? A gente já dá um tempo. Mas eu vou dormir com esse pensamento. Para onde eu vou? Exatamente buscar onde é que tem baile funk, né? Buscar uma bebidinha, buscar isso e buscar aquilo. Gente, nada contra. Nem baile funk, nem baile isso, nem baile aquilo. Nada contra nada. Nada contra nada. Mas você tem que começar a perceber e a fazer aquilo que de fato você se sente bem. Aproxima-se o carnaval. Eu tenho que falar de mim, já desfilei em 5 escolas de samba. Não perdia um baile de carnaval no Rio de Janeiro. Isso lá 60 anos atrás, né? Mais ou menos, né? Então, eu sempre fui muito carnavalesco. E aí, depois que eu conheci a doutrina espírita, que eu comecei a utilizar o meu período de carnaval para fazer encontros com espíritas, fiz 5 anos no Vale do Paraíba, cada ano numa cidade diferente, do dia inteiro, era de manhã, de tarde e de noite, todos os 3 dias. Começava no sábado à noite e ia nos 3 dias. Aí eu comecei assim, a pensar e a refletir. Quando eu tinha aquela outra disponibilidade para ser o carnavalesco, quando chegava em casa, eu nunca fui chegado à bebida, nunca gostei, nunca precisei de bebida, graças a Deus, né, porque seria pior. Nunca precisei para me divertir, sempre foi de cara limpa e muita água, que era assim que eu me divertia. Mas, quando eu chegava na minha casa e botava a cabeça no travesseiro, muitas vezes, depois eu pensei nisso tudo, né, para fazer as avaliações da minha trajetória como espírito reencarnado. Muitas das vezes eu me lembro que eu chorava, as lágrimas escorriam. Era como se o espírito tivesse me querendo dizer, eu para mim mesmo, acho que dá para entender isso, né? Eu para mim mesmo, querendo dizer assim, o que você ganhou com isso? Qual foi o aprendizado que você tirou daí? Durante o momento em que você ficou nesse baile, nesse desfile, você ajudou alguém? Não. Durante esse desfile, o que você fez? Você foi mais egoísta do que nunca, porque você pensou só em você. E nada podia... Eu me lembro, eu me casei com 22 anos, isso é um fato até muito interessante. Eu casei com 22 anos e o meu primeiro desfile foi na Mangueira. Eu e minha esposa assistimos todo o desfile, não tinha nem sambódromo nessa época, sou velho mesmo, né? Assistimos todo o desfile num camarote, e a Mangueira foi a última a desfilar, já estava de manhã cedo. Aí vestimos a roupa e fomos para... E a minha ex-esposa, né, muito eufórica, muito ansiosa, ah, que bom, não sei o que, eu acho que eu vou desmaiar. Se desmaiar, fica, porque eu vou. Né? Olha só, numa atitude totalmente egoísta. Eu só estava pensando em mim. Quer ficar? Fica. Quer desmaiar? Desmaia. Porque é nisso que a gente acaba se envolvendo. Nada contra fazer as coisas que a gente quer fazer, tem vontade de fazer. Mas depois eu tenho que perguntar para mim mesmo, que proveito você tirou disso? Qual é o ganho disso? Aí tá, parei com isso, fui fazer os trabalhos
no Vale do Paraíba e se dava ao contrário. Eu, quando botava a cabeça no meu travesseiro, eu sorria. Eu sentia uma satisfação. Eu sentia um prazer. É como se o espírito estivesse ali me aplaudindo. A mim mesmo, né? Vaidoso. Né? Estivesse ali me aplaudindo a mim mesmo naquilo que eu fiz ali naquele momento. Olha as diferenças. Eu não sei se vocês já passaram por isso, se vão passar, mas a gente vai avaliando aquilo que eu faço aqui, porque eu retornei da espiritualidade para cá mais uma vez e foi me dada essa deferência, foi me dado essa bênção de Deus para eu estar aqui hoje, porque a fila para reencarnar é imensa, porque é necessária. Então foi me dada essa bênção e eu chego aqui e não faço nada. Vou alimentar o meu egoísmo, vou alimentar a minha vaidade. De que adianta? Olha, abençoada doutrina dos Espíritos. Eu agradeço a Deus todos os dias, todos os momentos, por ter encontrado essa doutrina que pudesse me dar essas explicações. E viver a minha vida tranquila, normal, sem que eu precise, né, ir para o alto da montanha para fazer meditação, sem que eu precise ficar encarcerado dentro de um convento para fazer isso. Não, não preciso nada disso. Eu posso simplesmente, se eu quiser, ligar minha televisão e assistir um desfile. Sem problema nenhum. Esse não é o problema não está fora, o problema está dentro. E a gente não admite isso para a gente, né? Então, os espíritos vão nos trazendo essas informações. A reencarnação é, então, uma necessidade da vida espiritual, como a morte é uma necessidade da vida corporal? Certamente é assim mesmo. A necessidade que a gente tem, tanto de encarnar, reencarnar, quanto de desencarnar. Vida e morte. Vida nesse sentido, né? Porque a vida não se encerra nunca. Ela vai embora. O espírito é imortal, né? A vida é uma só, segundo a gente vai aprendendo, né? Nós temos várias existências. Tem pessoas que falam que a existência é uma só, que a gente tem várias vidas, né? Tanto é que corrigiram que se falava terapia de vidas passadas e trocou-se isso, é terapia de vida passada, no singular, porque a vida é uma só, né? É a vida que Deus nos deu. Então, dentro dessa vida que Deus nos deu, no meu entendimento, a gente tem várias existências, a gente tem várias vindas e indas, vindas e voltas para o plano espiritual. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação. Vocês lembram disso, não? Vocês se preocuparam quando estava lá na programação para reencarnar? Existem aqueles que não pensam nisso de modo algum, estão nem aí para esse tipo de coisa, que nem mesmo a compreendem. Tem espíritos, né, que estão na espiritualidade, que vão reencarnar e sabem, porque é avisado pela equipe espiritual que está nesse trabalho, que eles necessitam reencarnar. Mas às vezes não quer nem saber por quê. Simplesmente reencarna. Isso depende da sua natureza mais ou menos adiantada. Olha como a importância, isso eu falo para todo mundo e vou continuar falando, a importância da aquisição de conhecimento. A importância da aquisição de conhecimento. São duas as asas para a nossa evolução. É a aquisição de conhecimento e a aquisição da moral. Dizem os espíritos que nós, na Terra, estamos na fase de adquirir o conhecimento. Haja vista a internet que está aí para todos nós. Para depois que eu souber adquirir os conhecimentos necessários, como a gente está fazendo aqui agora, começar a fazer o desenvolvimento da nossa vida moral. Eu só posso desenvolver a vida moral se eu tiver o conhecimento do porquê que eu tenho que desenvolver essa vida moral. Aí muita gente vai falar assim, mas o Chico Xavier nunca estudou, nunca teve isso, nunca teve aquilo, e teve a vida moral que teve, aqui na Terra. Sim, ele não estudou nessa reencarnação e nas outras. Ou a gente só tem uma reencarnação. Então esses espíritos como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Buda, Zoroastro, não precisaram estudar. Eles já fizeram isso.
Eles já fizeram o que nós estamos fazendo agora. Porque vai ter um futuro nosso, como espíritos, que a gente também não vai precisar. A gente só vai vir para a Terra para fazer o bem ao próximo. Sem ostentação, sem saber para quem. Então a gente está exercitando tudo isso, né? Poderia acontecer que uma criança que tivesse que nascer não encontrasse o espírito que nela quisesse encarnar? Né? Olha que interessante. Deus a isso proveria. A criança, quando deve nascer, viável, está sempre predestinada a ter uma alma. Nada foi criado sem um desígnio. Então, mais uma vez, é a fé que nós temos que ter, né, muito grande, a fé em Deus, porque nada acontece sem que o Pai saiba. Nada, absolutamente nada. E se um espírito que fosse reencarnar e não encontrasse, ou não tivesse, ou não pudesse reencarnar de algum modo, Deus proveria isso. Mas como que Deus faria isso? Faria isso através dos espíritos mais adiantados, que já sabem como fazer e como processar esse processo da reencarnação. Coisa que nós também vamos participar, coisas que nós também vamos aprender, coisa que nós também vamos trabalhar com eles para que isso aconteça. Porque se eu adquiro o conhecimento necessário, é a mesma coisa. Se você está com uma dor e procura um médico, você não vai querer ser atendido por enfermeiro. Você vai querer ser atendido pelo médico. É a mesma coisa todos nós. Se uma pessoa vem em uma casa espírita, não vai querer tomar um passe com uma pessoa que não sabe o que é passe. Quanto mais eu estudo fluido, quanto mais eu estudo magnetismo, quanto mais eu estudo aquilo que eu preciso estudar para entender os caminhos da minha evolução, mais as pessoas vão estar querendo estar próxima de nós, estão querendo conversar com a gente, estão querendo abraçar a gente, porque é essa energia que ela vai possibilitando. A gente foi na casa de Chico Xavier, casa da prece, né, 3 vezes. Nas 3 vezes a fila perdia de vista. Mas quando você chegava lá no último da fila, você já sentia a energia dele. Você tinha, como eu estou tendo agora, você tinha arrepios, né, chorava, porque a energia era tão grande, e você não se incomodava que ia ficar 2, 3, 4 horas numa fila para chegar, para passar por ele. Não ia nem falar com ele, só para passar. Né? Chico Xavier era um homem bonito? Não. Mas quantas pessoas falaram da beleza física dele? Todo mundo falava da beleza espiritual, porque chegava perto dele e queria abraçar. Eu perturbei a vida do Amazonas Hércules porque eu ia para Curupaiti e ficava abraçado com ele. Mexia nas feridas, trocava os curativos, tomava café do copo dele. Tinha dias que ele mandava dizer que ele não estava porque ele não queria me receber. Né? Mas eu entendo. Né? Mas a gente vai, se Deus permitir, a gente vai se encontrar. Né? Porque são pessoas como o Altivo, né? O bem que o Altivo me fez, aí mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Né? Ele não precisou falar nada. Não precisou falar nada. Basta você observar, basta você sentir. Que quando você sente, você percebe que o espírito tem outras necessidades. E a necessidade que essas pessoas, que esses espíritos, quando reencarnados na Terra, exalava esse amor de todos os poros do seu corpo, isso é que faz com que a gente queira ficar perto. Faz com que a gente queira abraçar, faz com que a gente possa querer levar para casa, né? E é essa vontade que a gente tem quando a gente está diante de pessoas nesse nível, né? Então, isso é um trabalho que cada um de nós vai ter que fazer. O momento da encarnação é acompanhado de uma perturbação semelhante àquela que se dá quando da desencarnação, ou seja, você vai voltar. Né? Lembra, você não vai lembrar, lógico, mas você já viu. Quando o bebê sai, dá uma palmadinha para ele poder, né, chorar, né? A gente chega chorando e volta sorrindo. Né? Muito maior e, sobretudo, mais longa. Com a morte, o espírito sai das... Ah, isso, adoro isso. Com a morte, o espírito sai da escravidão. Com o nascimento, entra para ela.
Tem muita gente que não entende isso, que não aceita isso. Que nós, espíritos que somos, estamos escravos de nós mesmos, encarcerados nesse corpo. Porque ainda atendemos a demanda de tantas coisas que nós fizemos no nosso passado e que não eram referentes às leis do Criador. Onde é que se encontram as leis de Deus? Repouso na nossa consciência. Tudo aquilo que eu faço de errado grita na consciência. E eu sofro por conta disso. Porque as leis estão lá, elas não são referentes, elas não são compatíveis para que a gente possa ter e vivenciar uma vida bem melhor. Então, meus amigos, meus irmãos, aproveitemos essa reencarnação, mas aproveitemos de verdade. Não deixemos de fazer aquilo que temos vontade, mas quando fizermos tudo aquilo que temos vontade, possamos refletir no que estamos fazendo. Pensar antes de agir, pensar antes de falar. E, sobretudo, estar sempre pronto, sempre à disposição para ajudar aquele que precisa mais do que você. Porque se olharmos para o lado, nós vamos perceber que existem muito mais irmãos em caráter de necessidade por reencarnações ainda não compreendidas do que nós que já compreendemos e aceitamos. Essa casa abençoada vai trazendo para todos nós, ao longo desses anos todos, muita paz, muita energia, muito entendimento através de muito estudo na sua simplicidade e na sua harmonia. Aproveitemos isso e sejamos mais um daqueles espíritos reencarnados que, entendendo a sua posição de reencarnado na Terra, possa dizer: Jesus, aqui estou eu. Senhor, seja feita a vossa vontade. Muita paz. Nós agradecemos ao Bira pelo estudo e com certeza ele vai sempre estar aqui porque faz parte da casa, é trabalhador, preside lá o CEOI, mas está muito junto aqui com a gente desde há muito tempo e continuará assim. Agradecemos pelo trabalho trazido para todos nós. Nós vamos dar continuidade aqui agora com o momento do passe. Antes disso, nós vamos fazer a leitura do Evangelho e que o Carlos Alberto vai comentar durante o trabalho do passe. Hoje, capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, no item 12, que fala sobre a fé divina e a fé humana. Já faz parte da comunicação das instruções dos espíritos e é de um espírito protetor. Ele se identificou como um espírito protetor, que diz o seguinte: a fé é o sentimento inato no homem dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado em si, a princípio em todo estado latente, e que ele deve fazer desabrochar e crescer pela sua vontade de atuante. Até o momento, a fé só foi compreendida pelo seu lado religioso, porque Cristo a preconizou como uma alavanca possante e porque só se viu nele o chefe de uma religião. Mas o Cristo, que realizou milagres materiais, mostrou por esses mesmos milagres o que o homem pode fazer, quando tem fé. Isso é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode se realizar. Os apóstolos, a exemplo de Jesus, também não fizeram milagres? Ora, o que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida aos homens de então, mas que se explica, em grande parte atualmente, e que se compreenderá completamente pelo estudo do espiritismo e do magnetismo? A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de talento, que persegue a realização de um grande empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve alcançar seu objetivo, e esta certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem, que crendo no seu futuro celeste, quer preencher sua vida com nobres e belas ações, retira da sua fé, da certeza, da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se realizam os milagres da caridade,
de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há mais tendências que não possam ser vencidas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que se cura e se produzem esses fenômenos estranhos, outrora qualificados de milagres. Eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem convencidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente se chama de prodígios, mas que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Um Espírito Protetor, Paris, 1863. Nós vamos agora acompanhar tranquilamente e aguardar os movimentos da equipe mediúnica da casa, que vai se colocar nas posições para executar o trabalho dos passes. Aqueles que nos acompanham pela Rádio Rio de Janeiro e também pelo CELD ao vivo, pela internet, podem usufruir também desses momentos de convívio com o plano espiritual, desde que estejam sintonizados com essas vibrações. Se colocando em sintonia com esses espíritos, com certeza receberão o auxílio fluídico de que se faz necessário a cada um de nós. Aqueles aqui que estão presentes na nossa casa também convidamos a uma busca de sintonia maior com o plano espiritual, para que sejamos atendidos de acordo com as nossas necessidades, mas lembrando que, acima de tudo, de acordo com o nosso merecimento. Querido Jesus, elevamos mais uma vez nossos pensamentos e corações a Ti, desta vez para solicitar em Seu nome a proximidade maior dos amigos espirituais de cada um de nós para o trabalho do passe. Permita, Senhor, que possamos ser atendidos por esses irmãos. É por isso que rogamos em Teu nome e, acima de tudo, em nome de Deus, a Sua bênção, a Sua permissão para esse momento do passe. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, que Deus abençoe esse momento do passe, esse momento de fé, dos melhores sentimentos de amor aos nossos corações. Todo esse capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo é decorrente de uma parábola onde Jesus cura um obsediado, filho de um homem que o procura, depois que os apóstolos de Jesus não conseguiram realizar o trabalho. Interpelado pelos apóstolos porque eles não puderam realizar aquele trabalho, Jesus disse: devido à sua incredulidade, mostrando que essa fé que está em germe precisava desabrochar no coração daqueles homens, assim como todos nós. E ele diz, numa resposta dentro da parábola: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tivesses a fé como um grão de mostarda, diríeis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passaria, e nada vos seria impossível. No decorrer do capítulo, o Espírito Protetor mostra para a gente que a fé divina, sobre a fé divina e a fé humana, mostrando primeiramente aquilo que Jesus faz aqueles apóstolos verem na época, que a fé é um sentimento inato no homem e dos destinos futuros, é a consciência de que ele tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado em si, a princípio, e que precisa ser desabrochado.
Então, até o momento, diz ele, que a fé só foi compreendida por seu lado religioso, que é aquelas questões trazidas por Jesus, sobre a questão da fé que remove montanha, da fé que te curou, da fé que te salvou. Jesus sempre mostrava a gente esse lado, ele dava aquela responsabilidade no momento da cura a todos nós, da vontade de querer ser curado. Então ele ressaltava: a tua fé te curou, vai, não volte a pecar para que nada possa te acontecer de pior. Então dava aquela receita para que a gente se conduzisse como espíritos em busca das leis de Deus que estavam inseridas em nossa consciência. A fé é humana ou divina conforme o homem aplica as suas faculdades e as suas necessidades. Então mostra aqui o Espírito que o homem inteligente e que esse homem persegue as suas realizações ou grandes empreendimentos, então ele triunfa a partir do momento em que ele busca essa força que ele tem dentro de si, essa fé. Mas também o homem de bem que acredita na vida futura, e é esse homem, como tantos outros amigos espirituais que estiveram aqui entre nós e que são lembrados por muitos estudiosos da doutrina do Cristo, em que mostra esses espíritos a certeza de que todas essas forças jamais lhe faltaram. Quem tem fé em Deus, regido é por sua lei, sendo vitorioso na vida, pois crendo seus irmãos. Então Jesus, nesses momentos de fé, sabia perfeitamente nos mostrar esse caminho. Que tenhamos fé na nossa vida futura, que tenhamos fé naquilo que nós estamos buscando hoje. Que Deus nos abençoe. Passamos agora à mensagem do plano espiritual. Meus prezados irmãos, o mundo espiritual é extremamente organizado. Apesar de muitos não conseguirem concebê-lo, Deus oferece sempre o amparo e dá a organização para que toda essa estrutura funcione adequadamente. O espírito desencarna, é recebido no plano espiritual, recupera-se, busca aprender, analisar a vida anterior, analisar a vida em que está, ter o amparo e os conselhos dos amigos e parentes, se propõe a modificar. Vem o aviso dos benfeitores: é preciso reencarnar. A sua consciência diz: é preciso reencarnar. Inicia-se o preparo. Todos os aspectos são levados em consideração: ambiente, família, corpo físico, as provas que são necessárias a serem superadas ou aprendidas, fixadas, tudo aquilo que é necessário para o seu progresso. Inicia-se a reencarnação. Aos poucos, vai esquecendo e reencarna. O mundo o absorve. A família cria as suas identidades, fortalece os elos de união com o corpo físico, coordena melhor
este corpo físico e assim por diante. E aí, são como vocês, aqui estão para aprender algo que toca aos seus corações, que abre os seus olhos da vida espiritual, que visa consolar no mundo em que estão todas as dificuldades que passam, e melhor, dar esperança aos seus espíritos para não só superar, não só aprender, mas para se ter uma vida muito mais alegre e feliz. Há um preço. Esta superação, este aprendizado, esta educação do espírito imortal. O desejo é um fato que muitas vezes aparece em cada um de vocês, de conhecer e até mesmo de ajudar. Mas o desejo precisa se transformar em força motriz que irá movimentar este desejo, os seus espíritos, para ajudar aos semelhantes. E diante de todas as lutas, este é um aprendizado a ser alcançado. Aprender a ajudar. Desejar ajudar. Mas, principalmente, executar as tarefas que visam colher frutos abençoados desse trabalho. Assim, o espírito progride. Tudo é feito de maneira que há um encadeamento das vidas, dos mundos, para que nesse ir e vir, tudo possa ser construído a benefício de uma humanidade, de uma sociedade, de um grupo familiar, de espíritos que são próximos em seus desejos, em suas atitudes e nas suas necessidades de superação. Este instante pelo qual todos passam é importante ser valorizado, construir os seus próprios destinos, viver como espíritos imortais, compreender a vida espiritual e seus objetivos e trabalhar de forma firme e perseverante para o progresso. Que todos assim aprendam a viver e a construir e observar que acima de tudo Deus, suas leis sempre são justas, operosas, misericordiosas, amorosas, com vistas sempre e sempre ao progresso do espírito imortal de todos nós. Um abraço do Hermann e que Deus fortaleça e ampare a todos os seus corações. Muita paz. E assim, querido Jesus, elevamos nossos pensamentos novamente a Ti, para agradecer por tudo aquilo que recebemos na noite de hoje. A bênção do esclarecimento através do estudo da doutrina espírita, o alívio buscando o equilíbrio orgânico através dos passes e também o consolo final pela mensagem do plano espiritual. Em Teu nome, Senhor, em nome dos espíritos amigos, dirigentes de nossa casa,
Mas, acima de tudo, em nome de Deus, nós te pedimos permissão para dar por encerrada a nossa reunião da noite de hoje. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.